Bem, a primeira coisa, bem, há muitas primeiras coisas. Eu gostava de partilhar aqui que não é fácil ser-se empreendedor. Há pessoas que teimam em ser empreendedoras e não têm exatamente esse perfil, e não há mal nenhum. E há outros que, se calhar, têm um perfil mais para ser cofundadores ou simplesmente trabalhar numa equipa, mas não serem fundadores. E eu acho que, utilizando aqui uma terminologia que muitas vezes não se usa no mercado da tecnologia ou do investimento, também precisa ter um certo nível de vocação para ser empreendedor. Ouve-se muita coisa do não se nasce empreendedor, os empreendedores fazem-se. Eu cada vez estou mais convencido que é daquelas coisas que é inata. Ou se é ou não se é, não se aprende na escola. E, portanto, ou temos essa capacidade, essa fibra, porque não é fácil, não é fácil. Mas há uma coisa que o professor Epifânio da Franca diz muitas vezes, que é, nós estamos aqui a ter uma ideia e alguém noutra parte do globo que está a ter exatamente a mesma ideia e ganha quem chega primeiro. E a primeira vez que eu vi isso, eu disse, a minha ideia é super diferente e, portanto, whatever. Mas não, é verdade, e percebemos que isso é mesmo assim, ou seja, não pela sua experiência, que obviamente que é muita, é um empreendedor de sucesso e um visionário que todos os portugueses deviam ter como um exemplo daqueles dos primeiros que foi capaz de ver, mas ainda hoje pela inspiração que dá aos jovens empreendedores, apesar da relação que muitos temos, de amor-ódio, temos todos muita admiração pelo seu percurso, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, pelas suas críticas e sugestões. Mas é verdade, enquanto eu estou aqui a ter uma ideia, há alguém em qualquer parte do mundo a ter uma ideia idêntica, semelhante e ganha quem chega primeiro. E, portanto, há que ter essa noção que quando queremos fazer alguma coisa, para ela verdadeiramente ter sucesso, tem que ter impacto global. E, portanto, a primeira coisa é sair de casa. Eu recordo-me que uma das primeiras coisas que me disseram um bocado duras até, quando procurava investimento, capital de risco, foi tens que sair, tens que ir à procura de dinheiro. E sair não era sair de Coimbra nem sair de Lisboa, era sair de Portugal. E, portanto, é fundamental sair deste espaço que é pequeno, que é o microcosmos de Portugal, e perceber que há mais vida lá fora. Não é fácil por questões financeiras, não é fácil porque não temos à partida todos os contactos, mas também aí começa o trabalho do empreendedor, procurar um parceiro que nos dê esses contactos. E também há uma coisa que o empreendedor tem que ter a noção, e nós ouvimos muito entre os empreendedores, que não é procurar babysitters, é procurar pessoas que criam leads, que são coisas diferentes. E eu percebo que os empreendedores, numa primeira fase, criam babysitters porque é mais confortável, mas é como tudo na vida. Por um lado é mais confortável, mas não nos dá liberdade, e, portanto, é muito melhor que alguém nos crie as leads, que nós depois gerimos, se fazem sentido ou não para nós, e nós depois, a partir dessas, criamos outras pontes. E, portanto, sair de Portugal, encontrar um parceiro certo para entrar em mercados como, no caso, estamos sempre a dar o exemplo de Silicon Valley, mas podia estar a falar de Berlim ou estar a falar de Singapura, não interessa. O que interessa é que nesses mercados onde nós queremos operar, tínhamos um parceiro que nos cria as leads que são importantes. No nosso caso em concreto, fazia sentido Silicon Valley, porque procuramos mobile, procuramos tecnologia, procuramos disrupção, procuramos risco, procuramos inovação. Fomos para São Francisco, podíamos ter ido para Berlim, mas sair foi muito importante. As primeiras leads, as primeiras críticas foi muito importante e, portanto, a primeira coisa é alguém noutra parte do globo está a ter a mesma ideia que eu tenho que ir encontrar esse alguém, não ter medo de me confrontar com ele. Eu tenho a sorte de, no meu segmento, já reunir com os 3 líderes mundiais do meu segmento. E eles, os 3, nunca se tinham reunido entre eles. E foi curioso um dia receber um e-mail de um deles a pedir-me se fazer uma introdução a um terceiro. E eu pensava, bem, eu sou uma startup, tenho sede em Portugal, e há um tipo da Áustria que tem 15 milhões de downloads que me pediu para fazer uma introdução a um tipo que vive no Canadá, que tem 30 milhões de downloads, e eles os dois nunca reúnem com um outro, que é líder mundial do segmento e que tem sede em Nashville, Tennessee. E, portanto, há um estagiário de empreendedor que faz a ponte entre estes 3 gurus e que se dá ao luxo de contar a piadinha de então temos que jantar todos um dia, os 4, em São Francisco, ou onde vocês quiserem. Isto significa que fomos capazes de ir à procura, não aconteceu naturalmente, não sonhava que acontecesse tão rápido, mas também só aconteceu porque nós aproveitámos essa oportunidade de ir para fora primeiro, porque havia outras ideias, e nos confrontar com eles. Não é fácil,
um empreendedor, porque temos sempre aquela nuance de vão-me roubar a ideia no dia que eu abrir a boca. Ninguém rouba ideias, porque a noção não é roubar, e toda a gente já falou sobre isso. Não tem a ver com a ideia, tem a ver com a execução. Eu já me sinto em frente dos 3 maiores competidores, já pude dizer aos 3 que quero ser twice as bigger, e disse-o na cara deles com toda a simplicidade, porque é isso que eu quero, é isso, a minha paixão é essa, é ser no mínimo 2 vezes maior que qualquer um deles, e dizer-lhes, be ready, I'm coming. E isso é muito importante, ter essa frontalidade. Partilhar o que é a nossa ideia, perceber qual é o feedback deles, perceber a diferença e no final vir para casa descansado a dizer, eu reuni com eles, disse-lhes, prepare, I'm coming. Perceber do lado deles alguma indiferença de, ok, lá está um miúdo na garagem a fazer coisas, mas são estes miúdos nas garagens a fazer coisas que criam outras coisas muito maiores. E, portanto, há 3 anos atrás estávamos muito longe, agora estamos só longe, e à medida que o tempo passa percebemos que temos a capacidade para ficar muito perto deste objetivo, continuar a trabalhar, continuar a ter leads. Eu, no espaço de um ano, fiz a minha primeira volta ao mundo. Estive na China e estive nos Estados Unidos. Reuni com grandes investidores, reuni com gurus do segmento, que me receberam com toda a abertura de espírito, com todo o interesse em ouvir-me, em partilhar as suas ideias comigo. Isso é muito importante, porque depois, quando regresso a Coimbra, tenho a paz de espírito para também refletir. E também fico muito satisfeito de ter reunido com portugueses que saíram de Portugal e que acabam agora de levantar muito dinheiro no estrangeiro e que também têm a mesma simplicidade para me receber num café em Palo Alto. Vamos beber um café, muito à portuguesa, e me dizem, olha, vou levantar agora 5 milhões de euros, peço desculpa, 5 milhões de dólares, e eu para chegar a este objetivo fiz assim, 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 assim. Isso é muito importante. Ou seja, também às vezes vamos lá para fora à procura de ideias lá de fora, mas também é muito importante ser recebido em grandes marcas por portugueses que estão em lugares de top e aprendemos muito com eles. Nenhum deles nos vai dizer que é fácil, mas é isso que nós aprendemos. Portanto, primeiro, alguém tem uma ideia igual à nossa noutro sítio, ganha que chega mais depressa. Segundo, sair de Portugal. E terceiro, fora de Portugal, procurar os melhores do mercado e, ao contrário do que nós não estamos habituados aqui em Portugal, os melhores do mercado têm sempre 5 minutos para falar connosco e nós temos que aproveitar ao máximo esses 5 minutos. E no meu caso posso dizer que com 3 saltos entrei dentro daquilo que é uma das maiores marcas do mundo, porque aproveitei bem esses 5 minutos. Portanto não é impossível. Aconteceu comigo, não é impossível.